Isso aqui foi mais ou menos o que aconteceu no projeto Pescar na prática, né? A gente teve uma primeira reunião em maio de 2014, lá na fundação, para a gente entender o que era o projeto. Então, depois daquelas duas primeiras etapas que eu falei no começo da aula, deles submeterem aquela proposta lá para o edital e serem selecionados, houve uma visita do pessoal da fundação para entender se era viável fazer e a avaliação, e depois a gente foi lá em maio de 2014 fazer essa reunião, né? Aí a gente fez toda essa parte de discussão e elaboração do desenho de avaliação que durou até outubro de 2014, porque eu comentei com vocês dos problemas das fichas. Então, sem aquilo a gente não sabia muito bem o quanto que a gente ia poder avançar nas análises. Então, em outubro que a gente teve claro isso. E aí a gente teve todo um período aqui de preparação da pesquisa de campo por uma série de problemas. Não pôde ser feita no final de 2014. A gente só conseguiu fazer essa pesquisa de campo nos meses de junho e julho de 2015. Então, no fundo, a gente estava pegando pessoas que passaram pelo projeto em 2012, 2013 e estava buscando elas lá 2 anos e meio, 3 anos depois, tá? E aí, depois disso, a gente fez o tratamento dos dados e análise preliminar até outubro e o fechamento da análise a gente fez em novembro de 2015. Como eu falei para vocês, inicialmente o cronograma era para estar terminando aqui em outubro, máximo novembro de 2014. Então, acabou atrasando um ano por questões de problemas de preparação do campo e especialmente da questão das fichas de inscrição, tá? Que eu já comentei que são os problemas que teve. Só deixei achuradinho. Bom, as dificuldades com as fichas de inscrição, que a gente já comentou, né? Que não ficavam armazenadas no Pescar, ficava em cada uma das unidades, tinham muitos modelos diferentes, as fichas vinham incompletas e foi importante para a gente garantir o controle e o tratamento mais parecidos, né? Então, basicamente, o que a gente fez para tentar uniformizar essas fichas? Então, para cada unidade, a gente montou uma tabelinha em que eu tinha, assim, as questões que eu tinha naquela ficha, né? E aí a gente conseguia ver, assim, quantos % das fichas no total que a gente tinham aquela pergunta. Então, 80% das fichas tem se a mãe tem escolaridade. Se tem escolaridade da mãe, ou 30% das fichas tem se o cara tem tablet, e por aí vai. E aí a gente já foi limpando perguntas que a gente sabia que a gente não poderia de maneira nenhuma usar e foi ficando com um conjunto bem restrito de questões do período pré-tratamento para serem utilizadas, né? Aí aqui são as unidades do pescado que a gente não realizou a pesquisa de campo. Esse aqui é um subconjunto, vocês lembram que eram 100 e tantas unidades pescar? As que estão aqui são as unidades que enviaram alguma informação para a gente naquele período. As que não enviaram nada, que a grande maioria, que não tinha informação nenhuma, a gente nem colocou aqui, tá? Então, por isso que eu falei, apesar de ter um monte de unidade, sei lá, mais de 70% delas não nos enviou nenhuma informação, né? E aí, por que a gente não considerou algumas dessas unidades? Aí são os problemas que vão aparecendo, ó. Só tem ficha de visita domiciliar, né? Aqui a gente teve que fazer retirar essa empresa do campo por causa de redução de custos, né? Por quê? Porque tanto aqui nesse caso, tem mais um, era uma unidade que ficava numa cidade distante e você ia ter que ir lá para entrevistar muito poucas pessoas. Então, a gente avaliou que não compensava, a gente tinha que reduzir o custo do campo, a gente tirou essa unidade da avaliação, tá? Ou só tinha o nome, aqui mandaram um cadastro, assim, número 1, fulano de tal, número 2, fulano de tal, só isso, só com o nome, tá? Não tinha mais nada, né? Aqui também saiu do campo, ficha de visita domiciliar, enfim, cada uma das, tá vendo? Aqui só vem a primeira página da ficha, teve unidade que saiu do projeto, eles não tinham mais contato como obter ficha, tá? Então tem uma série de restrições que fez com que uma grande parte das unidades não pudesse mais ser entrevistada. Eles tinham uma preocupação muito grande, como é um projeto que se originou no Rio Grande do Sul, eles tinham muito uma fama assim, é um projeto que só funciona aqui no Rio Grande do Sul. E eles tinham muito essa coisa de tentar mostrar que também poderia funcionar em outros contextos. Então eles tinham muito essa demanda, vamos tentar avaliar separadamente para outros estados se o projeto está tendo impacto ou não, né? Mas com todas essas restrições a gente não conseguiu fazer uma análise dessa natureza, né? Aí vou mostrar para vocês os resultados aqui da pesquisa de campo, tá? Que aconteceu em junho e julho de 2015, né? Teve esse adiamento que a gente já comentou
E uma preocupação que a gente tinha era isso. O cadastro que a gente tinha era do começo de 2012 e começo de 2013 e a gente estava com muito receio de não achar as pessoas por causa desse tempo longo aí, né, entre o preenchimento da ficha de inscrição e o campo, né. E além disso, a gente ainda deu azar porque em Porto Alegre, onde era um dos maiores campos, bem nas semanas do campo teve inundações, assim, então atrapalhou bastante, assim, até era para demorar 2 semanas do campo, acabou demorando 4, exatamente por causa dessas chuvas aqui, né. Então são coisas que quando a gente faz pesquisa de campo, a gente está sujeito, que podem acontecer, né, dá um azar, né, que nem, só um parênteses, a gente está fazendo uma proposta num projeto de pesquisa que a gente vai acompanhar mulheres grávidas lá de Ribeirão Preto, né. Aí bem agora surgiu essa história aí do Zika e as mulheres não estão engravidando. E a gente precisa de umas 300 mulheres engravidadas, que a gente pegou mais ou menos a taxa de gravidez lá em Ribeirão e a gente está com medo de que não vai ter mulher grávida para a gente fazer a pesquisa por causa do Zika. Então são riscos que estão inerentes ao processo da pesquisa, né? Não tem muito jeito. Aí aqui a gente pegou um pouco da taxa de resposta que a gente obteve da pesquisa de campo, né? Então cada linha aí é uma unidade do Pescar. Você vê que Porto Alegre tem mais unidades, aqui Rio Grande, aquela cidade mais para o sul ali, né? Que tem uma refinaria de petróleo. Então a gente nota que tem na média, uma taxa de resposta bastante boa para o controle e para o tratado, surpreendentemente até um pouco menor, mas é muito inflado também por alguns dos números aqui. Mas a gente, dado todos os problemas que aconteceram, né, com essa pesquisa, a gente ficou bastante satisfeito com a cobertura que a gente obteve depois de um período tão longo assim de sem contato com essas pessoas, né? Então um pouco dá uma ideia para a gente de que é viável de realizar a pesquisa, né? Acontecem casos, inclusive aconteceu num dos projetos de edital da Fundação, que não foi avaliado pela gente, foi uma outra pesquisadora, que eles tiveram que cancelar porque o que aconteceu? Eles foram para campo e eles assim, não acharam praticamente ninguém. Fizeram todo um esforço enorme e não deu certo. Então você não tinha como coletar as informações de depois do projeto, né? Então são coisas que podem acontecer. Aqui a gente fez uma comparação entre os indivíduos inscritos, tá? E aqueles que a gente não conseguiu entrevistar, tanto para tratados como para controle, né? Então, por exemplo, se eu comparar aqui, eu tenho a proporção de homens, né, no caso, entre os inscritos e a proporção de homens entre os não entrevistados no tratamento e a mesma coisa aqui no controle, tá? No caso aqui, a gente só colocou o resultado, não tem nada achuradinho, significa que não houve nenhuma diferença assim estatisticamente significativa aqui a 10%. Então nota que isso aqui dá uma ideia para a gente de que, olha, apesar aquelas pessoas que a gente não conseguiu alcançar na pesquisa de campo, pelo menos nessas dimensões não eram muito diferentes das pessoas que a gente alcançou previamente, né? Então nota que basicamente essas são as variáveis que a gente sobrou lá da ficha de inscrição inicial. Se a pessoa residia com a mãe, se ela já trabalhava anteriormente, a série que ela estava cursando, se ela estudava e sexo. Muito pouca coisa, né? Ok? Então essa é uma teste de diferença de média das variáveis lá da ficha de inscrição. Tem mais algumas coisinhas. Se residia com o pai, né? Se tinha água encanada em casa, esgoto, renda familiar e renda familiar per capita. Tá? Então, felizmente para a gente não houve grandes diferenças aí no desenho aí Porque esse é sempre um momento também de tensão quando você faz a pesquisa de campo, você não encontra as pessoas e você quer ver se tem seletividade nesse atrito, pelo menos em variáveis observáveis. Pode ser que tenha coisas não observáveis que a gente não tem como saber, mas já dá um indício para a gente de um pouco mais de confiabilidade, né, nos resultados. Então é isso, né? O atrito não foi seletivo em geral, as características são semelhantes, né? E aqui também é interessante, porque lá foi feito com entrevistadores nas residências e com tablet. Então, também quando você faz isso, o número de missings, né, de não respostas, cai drasticamente. Primeiro que você tem o fluxo do próprio questionário que já vai sendo feito,
E alguém me perguntou de manhã desse trade-off de você deixar a pessoa responder ou ter um entrevistador. Esse é um ponto positivo em ter um entrevistador, né? Você diminui o número de missings no teu questionário. Quando você deixa a pessoa responder, ela pode simplesmente não entender ou ficar cansada e pular, né? Então, é uma ideia aqui também, né? Aí depois a gente passou para comparar tratados e controles que responderam aqui a nossa pesquisa de campo, né? Então aqui, olhando as variáveis de campo, né? A primeira coisa que eu esqueci de comentar, né? Das estratégias que a gente utilizou aqui, né? De grupo de controle. Quem que a gente utilizou? Uma coisa muito semelhante que alguém comentou aí. A gente teve que utilizar em conjunto todas as unidades, aquelas unidades para as quais a gente tinha dados. Então a gente não consegue fazer uma análise separada por unidade. A gente juntou todo mundo ali e a gente usou dummies para diferenciar os impactos por unidade, ou para diferenciar as unidades. A gente não tem um impacto heterogêneo por unidade, ok? Então o máximo que a gente conseguiu foi isso pelo tamanho de amostra, né? E aqui um pouco são testes de diferenças de média, já dá uma indicação para a gente de algumas coisas interessantes e ajudaram a gente a subsidiar algumas escolhas nossas. Idade tem uma pequena diferença, tratamento e controle, mas o que chama a atenção é isso, né? Que também já era esperado. Quem não participou do curso de qualificação profissional do Pescar tem maior chance de ter feito outra coisa, que é meio que esperado, né? Então, remuneração em média eles ganham um pouco mais, trabalham um pouco mais de horas por semana, né? Tempo no trabalho é um pouco menos, né? Que é meio contrário do que a gente esperaria, e nas outras variáveis não tem grandes diferenças entre os dois grupos aí, né? Ok? Então... Aí a gente, para algumas variáveis que a gente tinha, eram variáveis categóricas, a gente fez um teste de diferença de distribuição. Tá? Então, nível de ensino que frequenta atualmente, você tinha várias categorias, a gente fez um teste de diferença de distribuição, aquele teste de Kolmogorov, para saber se a distribuição do tratamento era diferente da distribuição da do controle, né? E aí o que acontece? Aí, olhando o p-valor do teste, a gente não encontra diferenças na distribuição de escolaridade da mãe, escolaridade do pai, posição da família, tudo agora expost, tá? E nível de ensino que frequenta ou que frequentou entre os dois grupos. Tudo na descritiva ainda, tá? Então já dá uma ideia de que não tem muita coisa emocionante acontecendo, né? Você não vê coisas muito emocionantes acontecendo, né? E aí só um comentário também que é interessante nessa coisa que eu falei, que a gente tem que fazer aquela apresentação final do relatório, dos resultados lá na entidade, né? Então a gente foi lá no Pescar mostrar alguns desses resultados aqui, e aí eu caí na besteira de colocar essa tabela lá. Aí foram uns 15 minutos, gente, para conseguir sair desse slide, entendeu? Porque eles queriam entender por que aqui era 27, por que era 96, por que era 1, entendeu? O que era um teste de diferença de distribuição. Então o que eu deveria ter feito? Simplesmente um slide mostrando, olha, a gente viu que não tem diferenças entre... Então às vezes a gente tem que tomar esse cuidado na linguagem que você vai utilizar. Então acabou levantando um monte de caraminhola na cabeça deles desnecessariamente, né? Mas foi claro, foi culpa minha que coloquei esse slide lá no meio, tá? Aí um pouco de perfil de alunos egressos do Pescar, né? Que são as unidades na linha, tratamento e controle, e a gente dividiu, né? Quem estuda e trabalha, quem estuda e não trabalha, não estuda e trabalha e não estuda e nem trabalha, né? E aí a gente chamou a atenção para algumas coisas interessantes. Aqui eu chamo a atenção para a última linha, que é do total, que no tratamento tem uma proporção maior de caras que não estudam nem trabalham do que no controle. Então, quando a gente levou isso para a conversa com eles, foi muito interessante, porque eles falaram, não, a gente precisa entender por que está acontecendo com esse jovem que está passando por aqui, que está com uma taxa de neném maior do que a do grupo de controle, tá? Então, que é uma coisa que eles não tinham essa informação muito clara na cabeça deles, né? Então, já levou a uma certa reflexão, né? Você, por exemplo, usar essa unidade aqui, que é em Porto Alegre, é uma diferença muito grande, né? Então, tentar entender isso aí é uma coisa importante que a gente levou para eles refletirem, né?
Aqui é por escolaridade máxima, né? Distribuição dos alunos por nível de escolaridade máxima. Vai desde fundamental até médio, médio integrado. Médio integrado é quando é o médio regular, mas o técnico, né? Profissionalizante, EJA, superior à distância, superior presencial, né? Aí tem alguma diferença aqui em termos de acesso ao ensino superior, maior no tratamento, e uma proporção menor de alunos do tratamento no fundamental ainda, né? Então uma diferença um pouco mais nas caudas, no meio, aí não tem... Esse 17 aí, que esse 25 comparado com alguma coisa? Esse tá em vermelho e 25? Aqui, deixa eu lembrar... Espera aí que eu já vou... 13, 20... São casos aqui em que eu só tenho caras... Quer dizer, todo mundo que está no... Que eu acho que está no número absoluto, ele não está no relativo, hein? Não, peraí. Uma coisa... Aqui eu só tenho caras... Eu não tenho ninguém no controle, né? Não tem ninguém no controle que está no superior a presencial. Porque aqui é assim, ó, soma, quer ver assim, ó. Você pega aqui 57 mais 13 mais 9 mais 22, vai somar 100. Tá? Então aqui vai dar 25. Aqui. Se eu pegar aqui o tratamento, vai dar 13 mais 63, deu 76. Cadê o resto? Tá faltando... e os 25 aqui, Tá dando... tá no arredondamento, né? Tá no arredondamento. E aqui, ó, 29... Aqui, ó, 29 mais 62 mais os 10. Né? Dá 39 mais 62 aí. Tem os arredondamentos, né? Então, na verdade, tá somando no 100% na soma das colunas aí, tá? Por isso que não é... Tá? Ok? Claro? Então, aqui você não tinha ninguém. São amostras bem pequenininhas aqui. Né? Você vê que tem um monte de gente que não está aqui no meio. Né? Situação de trabalho, com a mesma lógica, assim, a gente tem, na média, uma proporção bastante parecida de pessoas que estão trabalhando. Tá? Carteira assinada maior no controle que no tratamento. Na situação de empregado, maior no tratamento, menos conta própria no tratamento, estagiário mais meio parecido aí, né? Aí, o que a gente percebeu quando a gente começou a analisar os dados? Que essa questão do curso de qualificação profissional, das outras coisas que as pessoas faziam, era bastante importante, tá? Então a gente tinha no questionário, eu vou mostrar para vocês, perguntado uma série de coisas sobre os cursos de qualificação profissional, né? Então a gente perguntou, quantos cursos você fez nos últimos 4 anos? Tá? Então tem cara que fez 4 cursos, entendeu? Né? E também pessoas do tratamento também tinham feito outros cursos de qualificação. Tá? Então tá mais ou menos essas estatísticas aí. Então quase metade dos controles e 1/3 dos tratados disseram ter feito ou estar fazendo algum curso de qualificação profissional, exceto o pescar. Então, no fundo, a gente vai tentar isolar um pouco o efeito dessas coisas aí para fazer a avaliação, tá? Porque as pessoas não fazem só o pescar, né? Que momento que esses cursos foram feitos, né? No caso aqui, por exemplo, antes de ter feito o pescar ou de ter se inscrito para o pescar, mais ou menos 11 e 12 nos 2 grupos. No mesmo ano, inclusive, 12 pessoas fizeram pescar e mais alguma coisa no mesmo ano. E depois, um número maior de alunos aí do grupo de controle, né, ou de candidatos do grupo de controle do que do de tratamento. Que é mais ou menos o que você esperaria, né? Mas de qualquer maneira, essa é uma questão importante. Tem gente que vai fazer o pescar, mas já fez algum outro curso anteriormente nos 2 grupos, né? Aí aqui a gente abre um pouco essa pergunta sobre o momento. Então você tem, por exemplo, 20 caras, aqui não está aberto por tratamento e controle, está tudo misturado, mas 20 caras que só fizeram antes e não fizeram nada depois.
2 caras que fizeram antes no mesmo ano, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, tem aqui por exemplo, não sim, que é aqui, ó. 74 pessoas não fizeram nada antes, não fizeram no mesmo ano do pescar, mas fizeram depois. Então dá uma ideia que é o segundo grupo mais frequente. O grupo mais frequente é o grupo que não tinha feito nada em nenhum dos anos, tá? Mas é claro que na hora da gente analisar é interessante separar e saber um pouco desse histórico aqui para a gente saber o que estou comparando o que com o que, né? Para saber que efeitos que eu estou capturando, né? Aqui um pouco das características desses cursos de qualificação. Duração média dos cursos em meses, tá? Então vocês notem que aqui eram cursos mais longos, aqui principalmente para o tratamento antes. Aqui depois são cursos de quase 1 ano de duração em geral, muito semelhante entre os 2 grupos aí. Então tudo isso a gente extraiu do questionário que a gente aplicou na pesquisa de campo. A gente perguntou qual era o curso de qualificação. Isso aqui também é um exemplo de informação que a gente não usa diretamente na análise de impacto, mas a gente também passou para eles terem essa informação, porque nem todos os cursos aqui eles tinham conhecimento de que estavam, entre aspas, ou concorrendo com eles, alguma coisa desse tipo, né? Então a gente passou um pouco essa informação para eles dos principais cursos que tinham sido citados. A gente, até por tamanho de amostra, não tinha nem muito como usar essa informação na hora da estimação, tá? Aí são cursos de duração superior a 12 meses, depois cursos um pouco mais curtos. Então um pouco a gente passou para eles essas informações aí para eles terem uma ideia do que é o curso deles relativamente a uma amostra alternativa, né?